quero falar hoje sobre Hebreus 12, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, vigiando com cuidado para que a ninguém falte a graça de Deus, para que não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por causa da raiz de amargura sejam muitos contaminados. Deus nosso Pai, tem misericórdia de nós. Sonda, Senhor, o nosso coração, conhece o nosso pensamento, e vê se há em mim, e vê se há em nós, Pai, algum caminho mau, e nos guia pelo caminho eterno, o caminho de vida, o caminho de restauração, o caminho de ressignificação da dor, o caminho, ó Pai, de largar as ataduras da impiedade e liberar perdão, Senhor, e liberar pessoas que nós temos aprisionado no nosso coração, na nossa emoção. Pai, recebe o meu louvor e a minha adoração, porque eu preciso muito do Senhor, e oro em nome de Jesus. Esse versículo tem estado no meu coração, e nós que buscamos ao Senhor, que servimos a Jesus, a gente pode parar, a gente pode se tornar prisioneiro, cativo, paralisado pela dor da mágoa, da dor do ressentimento, que se transforma em raiz de amargura. E Hebreus 12:15 fala que nós devemos cuidar para que a raiz de amargura não brote no nosso coração. E eu me lembro aqui da figura que um dia eu vi na televisão de uma árvore, que ela tinha uma característica que ela criava raízes profundas, e essas raízes elas iam expandindo aos arredores da árvore. E ela ia comprometendo a estrutura, o alicerce de outras casas, porque ela ia enraizando, ela ia ampliando o seu raio de acesso, e ela afetava alicerces, e ela abalava estruturas de outras casas. E isso exemplifica muito bem a raiz de amargura no meu coração e no seu coração. Por quê? Porque às vezes nós colocamos pessoas num lugar, num pedestal, num lugar que elas não podem ficar. Muitas vezes nós temos deuses falsos, nós idolatramos pessoas, nós nos apegamos a pessoas e colocamos ela num lugar e que depois Deus permite, acontece delas nos decepcionarem, e a gente guarda mágoa, guarda ressentimento. Isso pode acontecer até dentro de um casamento. Você casou com aquela expectativa, com aquele jeito dos sonhos, e você foi traída, você foi enganada, você foi humilhada, você foi maltratada, você foi abusada, e aquilo gerou em você dor, ressentimento e você internalizou, e você guardou no lugar bem escondido do seu coração. E ninguém sabe. Mas Deus sabe, Deus vê, Deus conhece, e Deus quer tratar. E Deus quer trazer luz, e Deus quer trazer cura. Porque muitas vezes, quando nós nos sentimos ofendidos e magoados, nós procuramos aliados para a nossa dor. E a gente senta nas mesas, nos sofás, nas lanchonetes, e a gente começa a compartilhar daquilo que a gente sofreu, daquela injustiça, daquela forma que a pessoa nos maltratou. E aí nós encontramos adeptos, nós encontramos amigos que validam, que passam a mão da nossa cabeça, que validam a nossa dor, mas isso vai contra a palavra de Deus. E eu quero citar aqui uma palavra de Efésios 4:32, que é uma maneira que o Espírito de Deus nos ensina através do que Paulo deixou registrado em Efésios 4:32, como Deus quer que a gente haja, como Deus quer que a gente reaja diante da mágoa, da ofensa, dos maus tratos, da incompreensão, do desamor, do desrespeito.
Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Quando nós somos magoados, a nossa tendência é a gente se fechar. A nossa tendência é a gente afastar do aprisco, a gente afastar da igreja, a gente se voltar para o individualismo. E quantas pessoas hoje vivenciam um casamento de fachada? Por quê? Porque colocaram o marido, jogaram no cônjuge, na esposa, no marido, uma expectativa que ele não podia suprir. Por quê? Porque só Deus pode nos suprir totalmente. O nosso marido não pode. E nós temos que tirar de sobre os homens, de sobre os ombros do nosso cônjuge, seja esposa, seja esposo, essa responsabilidade, essa incumbência que eles não dão conta de solucionar, que é nos suprir, porque só Deus nos supre na totalidade. E a gente cria mágoa, a gente se afasta, e aí a gente fica no celular, a gente vai para o silêncio do quarto, a gente para de falar, e emocionalmente a gente está vivendo um adultério, porque é ali uma quebra emocional. E é onde o inimigo entra e quer destruir, quer assolar famílias. E Deus quer entrar nesse dia, nesses lugares. E eu me lembrei muito aqui dessa semana, de Lucas 13:10, quando fala que Jesus, ele foi no sábado para a sinagoga. E lá na sinagoga, Jesus estava ensinando. E a Bíblia diz que chega naquele lugar uma mulher que tinha 18 anos, que ela vivia encurvada. Ela era subjugada por um peso na sua coluna, que ela não conseguia sozinha se endireitar. E eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela mostra com clareza os nossos pecados, as nossas dificuldades, as nossas mazelas. A palavra de Deus, ela traz luz, ela traz à tona, ela não esconde, ela não encobre. Nós, como homens, nós encobrimos, nós mascaramos, nós usamos máscaras, mas a palavra de Deus, ela desvenda, ela traz a clareza. E quando nós trazemos as coisas à luz, à clareza, ocorre libertação. Ocorre, a verdade vem à tona e nós somos libertos, experimentamos cura divina. E a Bíblia diz que essa mulher, ela não podia de maneira nenhuma se endireitar. Eu não conheço você, eu não sei para quem eu estou falando, mas eu sei que grande parte das pessoas que vão me ouvir um dia tem dificuldade para perdoar. E parece que cada vez que a gente perdoa, a gente tem que liberar um perdão maior. E Pedro sabia disso, Pedro descobriu isso, porque um dia os discípulos indagaram Jesus. Falaram: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que pecou contra mim, o meu colega de trabalho, o meu irmão da igreja, o meu parente? 7 vezes 7? E Jesus falou: não, eu não te digo que é 7 vezes 7, mas é 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus não quis dizer que eram 490 vezes, mas Jesus quis dizer que nós precisamos viver um estilo de vida, de perdoar as pessoas quantas vezes forem necessárias, para que nós não venhamos abrigar raiz de amargura e essa raiz brote, e que com nossa fala, o nosso discurso, os nossos lamentos, nós vamos contaminando as pessoas que compram o nosso peixe, que compram aquilo que a gente fala. E quantas vezes Deus, pela sua misericórdia, coloca ao nosso lado pessoas que vão nos exortar, que vão nos confrontar à luz da palavra, para que a gente saia desse lugar de cativeiro, que a gente saia desse lugar de calabouço, de correntes infernais que a gente se colocou porque a gente ficou ressentido. E Deus quer trazer libertação para nós, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Pés é para andar, pés é para caminhar, e luz para os caminhos. E Deus quer que a gente busque isso. E é interessante que Hebreus 12, ele fala sobre a gente fazer veredas planas, veredas retas,
para que aquele que é coxo, para aquele que não anda direito, para aquele que é enfermo, ele seja curado. E eu quero ler esse verso aqui que diz assim: por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Deus quer trazer cura. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. O Espírito Santo de Deus quer iluminar os nossos caminhos, quer nos trazer luz, entendimento, verdade, direção, para que nós possamos levantar as nossas mãos, mãos que foram feitas para trabalhar, para abençoar, para construir, para edificar, para que a gente fortaleça o nosso joelho. O nosso joelho é bem na junta e ele serve para trazer paz, pastor Elias, para trazer um andar, uma locomoção perfeita. E Deus quer que a gente fortaleça os nossos joelhos, que muitas vezes estão vacilantes pela dor, pelos espinhos, pelas dificuldades da vida. E Deus quer que a gente faça caminhos retos para os nossos pés. Por quê? Porque aí as pessoas que têm andado como mancos, elas não se desviem e elas sejam curadas. Para que o manco não se desvie, mas seja curado. Que grande responsabilidade que Deus tem para nós. E eu senti de trazer essa palavra. E eu tenho dito aqui há muitos dias, mais de meses, muitos meses eu já tenho falado sobre isso. O último versículo do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, Senhor. Coração da Francis Lane, enganoso, mau. E vê se há em mim conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me e conduz-me pelo caminho eterno. Irmãos, o caminho eterno, com o caminho de bênção, o caminho de vida, o caminho de restauração, o caminho de cura, o caminho de libertação, o caminho de paz, o caminho de vida, o caminho de ser frutífero, está aqui, ó, na palavra de Deus, na palavra de Deus. E muitas vezes a gente está rodeado de pessoas que querem massagear o nosso ego e quer falar: você tem razão de estar magoado, você tem razão de se afastar, você tem razão de você estar sentindo assim porque você foi injustiçado. Mas a palavra de Deus não nos dá embasamento para que a gente haja dessa forma. Pelo contrário, o Senhor quer que a gente seja bondoso, o Senhor quer que a gente seja misericordioso, o Senhor quer que a gente seja perdoador, mas para isso nós precisamos descer, nós precisamos assumir uma atitude de servo, que foi a atitude que Jesus ele teve. Ele sendo Deus, ele se esvaziou e ele assumiu uma atitude de servo. Ele foi humilde, ele foi rendido. A palavra do Senhor diz que Jesus ele aprendeu a obedecer pelo muito que ele sofreu. Então muitas vezes a gente tem sofrido porque o Senhor tem reposicionado a sua igreja para que a gente ande no prumo, na toada, após Jesus, da maneira que Jesus quer. E Jesus quer que a gente reconfigure. Jesus quer que a gente coloque as pessoas que andam conosco no lugar certo e tire pessoas de pedestal, tire pessoas de lugares porque as pessoas são falhas, as pessoas elas pecam. E geralmente a gente guarda raiz de amargura contra pessoas que são muito próximas, pessoas que a gente estabeleceu um relacionamento de afetividade, admiração, de proximidade. E Deus quer que a gente perdoe. Deus quer que a gente coloque essas pessoas no lugar delas e que a gente exalte o nome do Senhor. E o Senhor quer trazer cura para o seu povo. E a raiz de amargura, ela nos envelhece. A raiz de amargura, ela contamina os nossos relacionamentos. Porque se nós convivemos com pessoas que não têm maturidade, elas vão ser enredadas por nós. E eu quero deixar aqui um versículo de 1 Coríntios 13, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala sobre as faces do amor. Quais são as características,
Quais são os sinais do amor de Deus, do verdadeiro amor? E eu quero somente ler um versículo aqui de 1 Coríntios 13, 5, que diz assim: não se conduz de forma inconveniente, não se irrita, não busca os seus interesses e não se ressente do mal. Irmãos, isso aqui é o antídoto para que a gente não deixe a raiz de amargura, a falta de perdão, abrigar o nosso coração, encontrar abrigo, encontrar terra fértil no nosso coração e produzir raiz de amargura. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que o amor de Deus não se conduz de forma inconveniente. Que o amor de Deus em nós não busca os próprios interesses, quer dizer que não é egoísta, não é individualista, não pensa em si mesmo, mas não se irrita e não se ressente do mal. Então nós precisamos buscar, pela mediação do Espírito Santo, perdoar, ter esse coração perdoador. E eu queria ter trazido aqui um copo com suco e tentar colocar água. Então, quando o nosso coração está cheio de rancor, de mágoa, de ressentimento, como que o amor de Deus vai ser derramado? Então, nós precisamos esvaziar. Nós precisamos ir para um lugar de confissão. E aqui eu quero citar o exemplo de Ana. Em 1 Samuel 1, conta o exemplo de uma mulher que ela tinha uma rival. Ela era estéril e ela convivia, ela dividia o seu marido com outra esposa e essa outra esposa tinha muitos filhos. E ela ficava fustigando, ela ficava passando na cara da Ana que a Ana era estéril e a Ana sofria. E a Bíblia diz que no momento que o sacerdote Eli, ele aborda a Ana fala para ele: eu sou sacerdote, uma mulher amargurada de espírito. Então Ana, ela era uma mulher que ela guardava ressentimento, vergonha, dor pela sua condição estéril. E era uma condição que não podia ser mudada, porque a Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana para que ela não gerasse. E Penina provocava. E quantas vezes o espírito de Penina tem nos dominado? Por quê? Porque Deus nos abençoa com algo, ou financeiramente, ou com beleza, ou com alguma coisa, e a gente fica fustigando as outras mulheres com aquilo. Nós não devemos provocar. E Penina, ela provocava a Ana, porque ela tinha filha, a Ana não tinha. E a Ana, ela não batia, ela não brigava, ela não xingava, mas ela internalizava a dor, o ressentimento, e ela se tornou uma mulher amargurada. Até o dia que ela decidiu, que ela escolheu descer na presença de Deus e conversar com Deus e derramar o seu coração para Deus, falar: Deus, eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe de um menino, me dá um filho, porque se o Senhor me der esse filho, eu entrego para o Senhor. Eu quero, mas eu entrego para o Senhor. Então, ela saiu desse lugar. E é um exemplo tão forte, porque às vezes a gente não briga, a gente não xinga, a gente não revida, a gente não tem a boca dura de bater de frente, mas a gente, no silêncio, a gente guarda mágoa, ressentimento, e aí a raiz de amargura brota. E aí a gente vai ficando doente. E aí a gente não dorme direito, tem que tomar remédio para dormir, e a gente dá gastrite, e aí vai no médico, não acha, e aí a gente arruma uma dor nas costas do peso. Por isso que Hebreus fala que nós devemos deixar todo o embaraço e abandonar todo o peso, porque o pecado, ele gera em nós tristeza, dor, doença, enfermidade. E Ana, ela falou isso para o profeta. Então ela agia com Penina sem vingar, mas ela internalizava. E Deus não quer que a gente internalize. Deus quer que a gente busque nele um coração perdoador. E isso nós só conseguimos pelo poder do Espírito Santo, pela obra de Jesus. Por isso que eu citei a mulher encurvada, porque a mulher encurvada, ela ia para a igreja, ela viu Jesus, ela ouvia a palavra, mas ela estava amarrada, ela estava presa nos grilhões. Ela tinha uma enfermidade que ela não conseguia endireitar, e muitas vezes a gente não consegue perdoar. Mas em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra nesta manhã pela fé. E eu creio no poder de Deus e creio que vidas serão libertas, que haja luz
nas trevas, luz no nosso pensamento, luz no nosso coração, luz nos lugares assolados da nossa alma, de coisas que estão guardadas, coisas que estão ali, ó, como entrave. E Jesus quer trazer a água viva, porque Jesus, ele é a água viva. E aonde a água passa, ela limpa. Aonde a água passa, ela desentulha. Aonde a água passa, traz cura. Jesus quer nos tirar das águas paradas. Jesus quer nos tirar dessas águas paradas. Jesus quer jorrar em nós uma água nova, para que a gente possa vivenciar e experimentar todo dia da nossa vida mais graça, mais alegria, mais paz. E talvez você fale, Francislene, como eu posso detectar isso? E um dos sinais eu vou te falar para encerrar. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Sonda você e vê se em você algo que você está sem paz em um relacionamento com alguém. E se você tiver, coloca isso diante de Deus. Ana, ela sarou quando ela falou para o sacerdote, sacerdote, eu sou mulher amargurada de espírito. E aí o sacerdote falou para ela, vá em paz e que seja feita na sua vida conforme a sua oração. E eu desejo isso para você. E eu profetizo a palavra de Deus nesta manhã, porque o poder está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada afiada de 2 gumes, e ela divide juntas e medulas, ela consegue discernir os pensamentos, as intenções do nosso coração. E é nesse lugar que o Senhor quer entrar com a sua palavra e quer trazer para você cura e libertação. Porque se livrar da raiz de amargura é experimentar cura divina e libertação. E as correntes que te prendem, elas vão cair. Em nome de Jesus. E você vai poder fluir. E você vai poder experimentar paz, que excede todo entendimento. Alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E você vai ser liberto. E eu quero terminar cantando mais uma vez aquele corinho, se não fosse Jesus. E eu quero te dizer que se não for Jesus, a gente não consegue. Mas em Jesus, pela ação do Espírito Santo, a gente vence e nós venceremos. Se não fosse Jesus, quem eu sou já não era, nada disso eu seria. Se não fosse Jesus, o que hoje eu tenho, eu nada teria. Se não fosse Jesus, onde vou não iria, aqui eu não estaria, à sombra da cruz. De uma coisa eu sei, eu seria ninguém, se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus, o meu dia era noite, esperança eu não tinha, onde estaria eu? Quem talvez eu seria, se é que eu existiria, se não fosse Jesus, nos caminhos meus, um milagre eu sou, tão cruel pecador, caminhei pelo vale, fugindo da luz, porém hoje eu sou livre, e essa chance que eu tive, quem me deu foi Jesus. Deus abençoe o resto da sua semana, que haja cura divina e que você seja um instrumento de cura, de alegria, de paz, de restauração, por onde você for, no nome de Jesus.